Olá a todos! Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer aí algumas contas com o Arduino, né? Uma conversão de números complexos, né, da forma retangular para a forma polar, atendendo aí a milhões de pedidos de uma pessoa só, foi um aluno meu que pediu, né? E eu tenho certeza que vai ter algum hater que vai falar assim: ai, é só usar calculadora científica. Então, mas a intenção do canal é fazer as coisas, né? Não é usar nada pronto, mas enfim, vamos lá. Então a gente vai fazer essa programação, vamos ver como é que vai ficar. Ficou sensacional, você não pode perder. Lembrando que se você quiser fazer projetos como esse, adquirir Arduino ou peças, é só você entrar no www.fornel.com.br. Lá você encontra as melhores opções para peças e acessórios para Arduino, beleza? Então vamos ver como é que ficou o nosso projeto de hoje, logo após a nossa vinheta. Pessoal, quando a gente fala de números complexos, a gente vai lembrar aqui de equação de segundo grau. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos a fórmula, né? O formato aqui da equação de segundo grau e a fórmula de Bhaskara, né? Quando a gente tem o delta maior que zero, são duas raízes diferentes que a gente encontra. Quando a gente tem o delta igual a zero, uma única raiz. E o nosso problema está aqui, ó, quando o delta é menor que zero, ou seja, quando o delta é negativo. No conjunto dos números reais não existe raiz, né? Então, veja só, vamos pegar aqui, por exemplo, essa equação de segundo grau aqui, x² menos x menos 12 igual a zero. Vamos aplicar aqui a fórmula de Bhaskara, o delta igual a b² menos 4 vezes a vezes c, né? Então nós temos aqui, ó, como o nosso b é o menos 1, aqui, menos x menos 1, né? Tem um 1 aqui invisível. Então vai ser menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1 aqui, vezes o c, que é menos 12. Se a gente fizer essa conta aqui, vai chegar em 49, né? Que é 4 vezes 12 aqui, ó, vai ficar mais positivo, 48. Né? 1 aqui elevado ao quadrado vai dar mais 1, então é 1 mais 48 igual a 49. Na fórmula de Bhaskara aqui, é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Substituindo então os valores, nós vamos ter aqui, ó, menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 49, que é 7, dividido por 2 vezes 1, que é o a, né, que é 2. Então aqui, pessoal, ó, menos com menos dá mais, então 1 mais ou menos 7. Então vamos fazer primeiro o mais, ó, 1 mais 7, 8, dividido por 2, 4. Na parte de baixo aqui, nós temos menos com menos dá mais, então 1 menos 7, que dá menos 6, dividido por 2, menos 3. Achamos aqui, então, duas raízes diferentes. Um outro exemplo aqui, ó, 4x² menos 4x mais 1 igual a 0. Aplicando a fórmula de Bhaskara, o nosso b aqui é menos 4, então b ao quadrado menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é 1. Então aqui nós vamos ter menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 4, 16, dá 0. Então aqui na fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, nós vamos ter menos 4 mais ou menos 0, dividido por 2 vezes 4, que é 8. Então aqui nós vamos ter menos com menos mais, 4 mais ou menos 0, dividido por 8, dá 4 dividido por 8. Então tanto x1 como x2, simplificando, vai dar meio, né? 1 dividido por 2. Então a gente, quando tem o delta igual a 0, é uma única raiz. E o nosso terceiro caso aqui, ó, x² menos 4x mais 5 igual a 0. Aplicando o Bhaskara, menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1, aqui, né, que é o a, vezes 5, que é o c. Então nós vamos ter aqui, pessoal, 16 menos 20, que dá menos 4. Aí que está o nosso problema, porque se a gente aplicar aqui o Bhaskara, nós vamos ter menos 4, né, menos 4, mais ou menos raiz quadrada de menos 4, dividido por 2, vezes 1, que é 2. Então aqui, pessoal, vai dar menos com menos 4, mais ou menos raiz quadrada de menos 4. O problema é que a raiz quadrada de menos 4 não pertence aos números reais. O que a gente pode fazer aqui é simplificar esse 4 com 2, vai dar 2 mais ou menos raiz de menos 4. Aí para aí, né, se a gente for resolver apenas no conjunto dos números reais.
Mas aqui, quando a gente coloca os números complexos, eu posso afirmar para vocês que isso vai dar 2 mais ou menos 2 vezes j. Mas de onde saiu esse j, né? Como que faz esse número complexo aqui? Vamos entender então sobre números complexos. Número complexos, pessoal, a gente diz que a unidade imaginária, que é o j, ou pode ser i, ou pode ser qualquer outra letra, ela é equivalente à raiz quadrada de menos 1. Então veja só, pessoal, eu posso dizer também que raiz quadrada de menos 4, que é o nosso caso ali da equação, eu posso escrever como 4 seria 2 elevado ao quadrado, né? Então, raiz de 2 elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de menos 1. Se aqui você multiplicar, vai dar raiz quadrada de menos 4 do mesmo jeito. Só que aqui, quando a gente tem uma raiz, pessoal, naturalmente nós já temos aqui um expoente 2, né? Então, se tem 2 aqui elevado e 2 na raiz, eu posso cortar esses números aqui e eliminando a raiz. Então, seria 2 vezes raiz de menos 1. Mas veja só, raiz quadrada de menos 1 não é j? Então, eu posso escrever 2 vezes j. Então, menos 4 seria igual a 2 vezes j, ou 2j, que é o que nós colocamos ali no resultado. Exemplo também, se eu tiver raiz j ao quadrado, por exemplo. A gente não sabe que j não é raiz quadrada de menos 1, então seria raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Como eu já disse, aqui nós temos um 2 naturalmente, podemos cortar aqui 2 com 2, sobra só, elimina a raiz, sobra só o menos 1. Então, j ao quadrado é igual a menos 1. Agora, se eu tiver, por exemplo, j elevado à terceira, j elevado ao cubo, eu posso escrever j ao quadrado vezes j, porque aqui somando os expoentes, né, eu decompus aqui os expoentes, somando aqui, né, quando a gente multiplica bases iguais, soma os expoentes. Então, 2 mais 1, que tem um imaginário aqui, aí eu tenho j elevada ao cubo. A gente já não falou que j ao quadrado aqui, ó, a gente calculou, não deu menos 1? Eu posso substituir esse j ao quadrado por menos 1 vezes j. Menos 1 vezes j dá menos 1j ou menos j. Então, veja só, se eu pegar, por exemplo, j elevado a 50, eu posso decompor colocando j ao quadrado, né, elevado a 25. Aqui a gente, aplicando a distributiva, multiplica os expoentes, 2 vezes 25 dá 50. A gente já não falou que j ao quadrado é menos 1? Então eu posso escrever menos 1 elevado a 25. O menos 1, ele sempre vai dar ou mais 1 ou menos 1, dependendo se aqui for par ou ímpar. Se o expoente é ímpar, então eu vou ter igual a menos 1. J elevado a 50, então, é menos 1, beleza? Então, os números complexos, a gente vê aqui que o x é a parte real e o y é a parte imaginária, o jy, né? Então, pessoal, veja só. Se eu tiver aqui o gráfico dos números reais com números imaginários, eu vou ter aqui um x e o jy aqui, né? O nosso x aqui e vai ser então um ponto de intersecção aqui no quadrante z.xy. Então aqui eu vou ter o mesmo valor do y aqui, né? Ó, do jy, que é esse mesmo valor, que aqui é equivalente, e eu vou ter aqui um gráfico aqui ligando o zero a esses pontos. Então, se você perceber bem, nós temos um triângulo retângulo. Isso significa que a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Isso aqui a gente vai ver daqui a pouco. Então, veja só. Eu posso aqui, então, colocar aqui como um módulo de Z. Veja só. Aqui eu vou ter um ângulo θ, né? Formado aqui a reta aqui horizontal com essa diagonal aqui. Beleza? Então a gente fala que isso aqui é a forma retangular do número complexo. E também temos a forma polar, que é formada aqui então por esse módulo, que é esse comprimento aqui, e esse ângulo θ, que é formado aqui embaixo, certo? Então veja só, pessoal, aqui temos o módulo, né? E aqui nós temos então o ângulo, né? Aí veja só, eu posso falar que isso aqui também é a magnitude. Então veja só, pessoal, se eu tenho aqui um número complexo, vamos fazer um exemplo da forma retangular, né, para passar para a forma polar, que é isso aqui, esse formato. Então, vamos pôr um exemplo aqui, z igual a 3 mais j4. Então veja só, pessoal, para mim poder transformar isso da forma retangular para a forma polar, eu tenho que fazer o Pitágoras, ou seja, né, aquele módulo lá, você percebeu que é a hipotenusa do triângulo, né? Então eu posso falar que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois
catetos ao quadrado. Então, passo a raiz da hipotenusa para o outro lado, eu tenho esse formato aqui. Resolvendo isso, 3 elevado ao quadrado dá 9, 4 elevado ao quadrado 16, 9 mais 16 dá 25. Raiz de 25 igual a 5. Então, eu já vou pôr aqui, ó, um módulo é igual a 5. Agora eu vou procurar aqui calcular o θ. O θ é calculado da seguinte maneira. O arco tangente ao contrário, né, tangente invertida, do 4 aqui, ó, do y dividido pelo x, que é 4 dividido por 3. 4 dividido por 3 dá 1,3333, uma dízima periódica, e o arco tangente disso vai dar igual a 53,13 graus. Então aqui eu achei o ângulo θ. Transformando essa forma retangular 3 mais J4 em forma polar, eu tenho 5 com ângulo de 53,13 graus. Olhando lá no nosso gráfico, nós temos aqui o eixo dos reais com os imaginários. Então eu vou ter 3 aqui e aqui o 4. Aqui então o ponto de intersecção entre o 3 e o 4. Essa tangente aqui, esse módulo Z, tem um valor de 5. Então aqui, ó, é o mesmo valor daqui, que aqui é 4. Então aqui é 3 e aqui é 5. O famoso triângulo 3, 4, 5. Com um ângulo de 53,13 graus. Certo? Para fazer o contrário, passar da forma polar para a forma retangular, né? Então eu vou usar aqui, ó, vamos usar o mesmo, né? O 5 com 53,13 para a gente ver se a gente chega no Z igual a 3 mais J4. Vamos ver então. Você vai fazer a fórmula da seguinte maneira. O x, que é esse valor aqui, ele vai ser o módulo Z, que é o 5, vezes o cosseno de θ, que é o 53,13. Fazendo essa conta, você vai chegar a 3,000007. Podemos ignorar essa parte minúscula e colocar que x é igual a 3. E aí, nós temos aqui então z igual a 3 mais j alguma coisa. Vamos ver o y, que é o módulo de z, vezes o seno de θ. Então, nós temos aqui 5 vezes o seno de 53,13. Calculando isso, nós chegamos no y igual a 3,99999. Fazendo o arredondamento matemático, nós vamos chegar a y igual a 4. Então, nós temos aqui z igual a 3 mais j4. Fizemos o inverso e voltamos na forma original, certo? Bom, pessoal, então aqui está o código, né? Eu vou explicar primeiro o funcionamento aqui e depois eu vou explicar o código, né? Aqui a ligação é simplesmente o Arduino ligado aqui no cabo, né? No cabo serial aqui. Então vamos lá. Ferramentas, monitor serial. Aqui, pessoal, ele já dá logo de cara, escolha uma opção, converter de forma retangular para polar, ou 2, converter de forma polar para retangular. Vamos aqui, colocar 1, digite a parte real. Vamos fazer o mesmo exemplo que a gente fez aqui no nosso slide, né? Então, 3, a parte imaginária 4, ele deu aqui, ó, z igual a 3 mais j4, converteu aqui de forma polar z igual a 5 com ângulo de 53,13 graus, da maneira que a gente fez lá no cálculo. Vamos fazer o contrário agora, escolha uma opção, vamos pôr 2 aqui, então vamos fazer o inverso. Digita a magnitude, que é o módulo z, 5, né? Coloquei aqui, digite o ângulo em graus, 53,13, enter. Forma retangular, z igual a 3 mais J4, então tá funcionando bonitinho. Vamos fazer um outro exemplo então aqui. Vou colocar aqui 1, converter de forma retangular para polar. Vamos colocar um decimal 0,1. Digita a parte imaginária, sei lá, 0,2. Pronto, vai. Aí ele deu aqui, ó, z igual a 0,1 mais j 0,2. Forma polar deu 0,22 com ângulo de 63,43. Vamos conferir aqui na nossa calculadora científica para ver se está dando isso mesmo. Então eu vou aqui, ó. Não, é polar para retangular. 0,0,2. Fecha o parênteses. Ele vai dar então aqui, ó, 0,22, conforme está lá. Eu aperto alfa e o F do igual, ele dá o ângulo 63,43. Funcionando bonitinho. Então vamos fazer aqui ao contrário, o 2 forma polar para retangular, a magnitude, vamos ver, 0,22,
E em graus vamos colocar 63,43 para ver se a gente volta no valor anterior. Olha lá, Z igual a 0,1 mais J 0,2, certo? Funcionando direitinho então, beleza, pessoal? Quanto ao código, vamos lá. Aqui a gente colocou aqui a biblioteca mat.h para fazer aqui ó, as operações matemáticas. Inicializamos a comunicação com o monitor serial, né? E chamamos aqui a função display menu, que eu vou mostrar para vocês lá embaixo. Dentro do while loop a gente verifica se tem dados disponíveis aqui com o serial available, né? Vamos aqui então fazer uma string, red string until, para poder ver aqui, poder adquirir os dados, input string, para remover espaços em brancos. Aí ele vai fazer aqui um if, se for 1, ele vai chamar a função convert retangular para to polar, e se for 2, convert polar to retangular. Então o else, caso contrário, ele chama o display menu. E o display menu aqui, ó, e aqui, ó, se não for nenhum das duas, ele dá a escolha inválida, né? Aqui você vê que o display menu ele vai colocar lá na serial aquele lá, escolhe a opção 1 ou 2, converter de retangular para polar ou de polar para retangular, né? Aqui os voids que ele vai chamar, se for retangular para polar, ele pede para digitar a parte real, aí ele faz esse while, aguarda a entrada aqui do número, transforma esse número em float, imprime na tela, né? E aí pede a parte imaginária também, coloca aqui na variável imagem, né? E aí ele coloca aqui, ó, imprime lá Z igual a parte real mais J a parte imaginária. Então aqui ele vai calcular a magnitude, né? Vai ser raiz quadrada, esse SQRT, que é real vezes real, que é real ao quadrado, imaginário vezes imaginário, que é imaginário ao quadrado. Para poder fazer o arco tangente, ele vai fazer aqui, ó, imaginário e real, né? Que é a função da biblioteca, multiplicado por 180 dividido por π, para converter de radianos para graus. E aí ele vai imprimir a forma polar, vai ser Z igual a magnitude e esse espacinho aqui, e ele vai colocar o ângulo e isso aqui é para colocar o símbolo de grau. E aí ele volta de novo no display menu. Para converter de polar para retangular, ele pede para digitar aqui então a magnitude, né? Ele aguarda, aí ele pede aqui, então ele coloca aqui na variável magnitude, né? Lê o que está lá na serial, e aí pede para digitar o ângulo em graus, também aqui uma função para ler o que for digitado e colocar aqui na variável angle, né? E aí ele passa isso para o float, né? Para o número decimal. Aí ele faz aqui, ó, ângulo, né? Para converter para radianos, ângulo vezes π dividido por 180, né? Imprime lá na tela e aqui vai fazer aquela nossa fórmula lá. Real vai ser magnitude vezes cosseno do ângulo e o imaginário vai ser magnitude vezes o seno do ângulo. E aí ele imprime aqui na tela forma retangular, né? Vai ser igual a Z, e aí ele coloca a parte real mais J, imprime a parte imaginária e exibe novamente o menu. Lá dentro do float aqui, né, pessoal, read from serial, que é a parte que ele vai ler, a gente coloca aqui, ó, para ele poder colocar dentro da string, tirar os espaços em branco e retornar o valor em float. Esse aqui é o código que estará disponível na descrição, beleza? Bom, pessoal, esse foi o projeto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser, e obrigado a todos.